Talvez você não esteja longe de Deus por rebeldia, nem por falta de fé, mas por um erro silencioso que muita gente comete sem perceber. Neste vídeo, você vai entender como pequenas atitudes diárias podem afastar alguém da presença de Deus aos poucos, quase sem sinais, e principalmente como corrigir isso antes que o coração esfrie. Se essa mensagem já falou com você, se inscreva no canal, deixe o gostei para que mais pessoas recebam esse conteúdo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Fique até o final, porque essa palavra pode mudar completamente a forma como você vive sua fé. Muita gente acredita que se afastar de Deus acontece de uma vez só, como uma ruptura clara e consciente. Mas, na maioria das vezes, isso não é verdade. O afastamento quase sempre começa de forma silenciosa, em pequenos detalhes que parecem inofensivos no dia a dia. Não é sobre abandonar a fé ou parar de acreditar. É sobre começar a viver no automático, fazendo tudo por hábito, sem presença, sem atenção e sem reflexão. Aos poucos, a oração vira repetição, a leitura da palavra vira obrigação e o coração já não se envolve como antes. Esse é o erro que muitos cometem sem perceber. Não é o pecado escancarado, mas a distração constante. A mente ocupada demais, o tempo sempre cheio, e Deus ficando para depois, como se pudesse esperar. No começo, nada parece errado. A vida segue, as responsabilidades aumentam, e a sensação de estar distante de Deus ainda não é clara. Mas o coração começa a se acostumar com uma fé superficial, sem profundidade e sem intimidade. A Bíblia mostra que Deus não se afasta de nós, somos nós que, aos poucos, deixamos de perceber sua presença. E quando isso acontece, não há um aviso alto, não há um sinal visível, apenas um silêncio que cresce devagar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Não porque deixou de amar a Deus, mas porque deixou de parar para Ele. E é sobre isso que precisamos falar antes que esse erro se torne um hábito difícil de quebrar. Quando esse distanciamento começa, quase ninguém percebe de imediato. Não há culpa intensa, nem sensação de abandono. Existe apenas uma mudança sutil de prioridade, onde Deus continua presente, mas já não ocupa o centro. A pessoa ainda crê, ainda respeita a fé, ainda fala sobre Deus, mas já não separa tempo real para estar com Ele. A oração passa a acontecer apenas quando sobra tempo, e quase nunca quando o coração realmente precisa parar. Esse erro é perigoso justamente por parecer inofensivo. Não causa impacto imediato, não gera dor visível, mas vai enfraquecendo a sensibilidade espiritual. O coração começa a se acostumar com a ausência da presença. Com o tempo, aquilo que antes incomodava já não incomoda mais. Atitudes, pensamentos e escolhas que antes eram levados a Deus passam a ser resolvidos sozinho, como se a dependência não fosse mais necessária. A fé continua existindo, mas a intimidade diminui. E sem intimidade, a voz de Deus fica mais difícil de reconhecer. O silêncio cresce, não porque Deus parou de falar, mas porque a escuta foi ficando cada vez mais rara. É assim que muitos se afastam sem perceber. Não por rejeitar Deus, mas por aprender a viver sem consultá-lo em cada passo, achando que conseguem seguir sozinhos por um tempo. Nos dias de hoje, esse afastamento se torna ainda mais fácil. A rotina é acelerada, o celular nunca sai da mão e a mente quase nunca descansa. Há sempre algo para responder, algo para ver, algo para resolver, e Deus acaba ficando no intervalo entre uma tarefa e outra. Vivemos conectados o tempo todo, mas raramente presentes. A atenção está fragmentada, o silêncio incomoda e parar para ouvir a Deus parece perda de tempo em meio a tantas urgências criadas pelo mundo moderno. Sem perceber, a fé começa a disputar espaço com notificações, prazos, preocupações e comparações constantes. O coração fica cheio de informações, mas vazio de direção espiritual. Muitos ainda dizem confiar em Deus, mas tomam decisões importantes sem oração, sem reflexão e sem buscar discernimento. A pressa substitui a dependência, e a autossuficiência passa a parecer normal. O problema não é a tecnologia, o trabalho ou a rotina. O problema é quando tudo isso ocupa o lugar que deveria ser de Deus. Quando ele deixa de ser prioridade e passa a ser apenas uma referência distante. E quanto mais o tempo passa, mais esse estilo de vida parece comum.
mas o coração sente. Existe um cansaço que não é físico, uma inquietação que nada preenche, sinal de que algo essencial foi deixado para trás. Esse vazio que cresce por dentro muitas vezes é interpretado de forma errada. A pessoa acha que perdeu a fé, que esfriou espiritualmente ou que algo está errado com ela. Mas, na verdade, o coração apenas sente falta de proximidade. Quando a presença de Deus deixa de ser buscada diariamente, a alma começa a se sentir desorientada. As decisões ficam mais confusas, a ansiedade aumenta e a paz parece cada vez mais distante, mesmo quando tudo está aparentemente bem. A Bíblia mostra que o ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus. Quando essa conexão é deixada de lado, surge um desconforto interno que nada externo consegue resolver. Nem distrações, nem conquistas, nem elogios. Muitos tentam preencher esse espaço com mais atividade, mais trabalho ou mais entretenimento. Mas quanto mais tentam se ocupar, mais cansados ficam, porque o problema não é falta de energia, é falta de direção espiritual. É nesse ponto que muitos começam a questionar a própria fé. Não porque Deus se afastou, mas porque a rotina tomou o lugar do relacionamento. O coração não parou de crer, apenas parou de se encontrar com Deus. E mesmo assim, Deus continua presente. Silencioso, paciente e próximo, esperando o momento em que a pessoa perceba que não precisa de mais respostas, precisa apenas voltar a estar com Ele. Em algum momento, essa percepção começa a surgir. A pessoa entende que não precisa de uma nova fé, nem de grandes mudanças externas. Precisa apenas voltar ao essencial que foi deixado de lado com o tempo. Voltar não significa fazer promessas grandiosas ou tentar compensar o passado. Significa parar, reduzir o ritmo e criar espaço para Deus novamente. Um espaço simples, sincero e sem pressa. Deus nunca exigiu perfeição, mas presença. Ele não busca discursos longos, mas um coração disponível. Muitas vezes, tudo começa com alguns minutos de silêncio e uma oração honesta. É nesse retorno simples que algo muda por dentro. A ansiedade começa a perder força, a mente se acalma e o coração volta a reconhecer a voz de Deus de forma natural. Não é sobre sentir algo extraordinário todos os dias. É sobre reconstruir a intimidade aos poucos, entendendo que relacionamento se constrói com constância e verdade. Quando essa decisão é tomada, mesmo de forma silenciosa, Deus responde. Não com pressa, mas com cuidado, mostrando que Ele nunca esteve distante, apenas esperando ser novamente prioridade. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, não deixe isso parar aqui. Se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões que fortalecem sua fé no dia a dia, deixe o gostei para que mais pessoas sejam alcançadas e compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja vivendo esse mesmo distanciamento sem perceber. Às vezes, Deus usa um simples compartilhamento para tocar um coração que está precisando voltar ao essencial. Com o tempo, essa volta ao essencial começa a refletir na vida prática. As decisões passam a ser feitas com mais calma, o coração aprende a esperar e a ansiedade já não domina como antes. A presença de Deus deixa de ser algo distante e passa a acompanhar o dia a dia. Pequenos momentos ganham significado, e até o silêncio se torna um lugar seguro, não mais um espaço de vazio. A fé começa a influenciar atitudes simples. A forma de falar, de reagir, de escolher e até de lidar com dificuldades muda de maneira natural, sem esforço forçado. Mesmo os desafios continuam existindo, mas agora não são enfrentados sozinhos. Existe uma confiança renovada de que Deus está presente em cada detalhe, inclusive nos processos que ainda não fazem sentido. Esse relacionamento reconstruído não depende de emoções constantes, mas de constância. Não é sobre sentir Deus o tempo todo, é sobre caminhar com Ele todos os dias. E quanto mais essa intimidade cresce, mais a pessoa percebe que o erro não estava em amar pouco a Deus, mas em tentar viver sem Ele no centro da rotina. Talvez, ao ouvir tudo isso, você tenha percebido que nunca esteve realmente longe de Deus. Apenas se deixou levar por uma rotina que ocupou espaço demais e deixou pouco lugar para o que é essencial. O erro que afasta tantas pessoas de Deus não é a falta de fé, mas a falta de presença. Não é rebeldia, é distração.
E a boa notícia é que isso pode ser corrigido com decisões simples, feitas no dia a dia. Deus não está esperando grandes promessas nem mudanças radicais. Ele está esperando um coração disposto a voltar, mesmo que aos poucos, mesmo que em silêncio. Se esta mensagem falou com você, não ignore esse chamado. Separe um tempo, ainda hoje, para estar com Deus. Desligue as distrações, aquiete o coração e permita que essa reconexão comece agora. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé, deixe o gostei para apoiar esse trabalho e compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo esse mesmo afastamento sem perceber. Que essa não seja apenas mais uma reflexão, mas o início de um retorno sincero ao essencial, com Deus novamente no centro da sua vida.